E aí pessoal, tudo bem com vocês? Então estamos aqui para dar continuidade à nossa disciplina de Lógica Matemática. Na aula de hoje nós iremos falar um pouco a respeito de argumentação lógica. Vamos verificar algumas regrinhas de inferência, como modus ponens, modus tollens, modus tollendo ponens, modo de adjunção, lei da adição, ou seja, algumas regrinhas que são triviais e indispensáveis na resolução de problemas que envolvem a questão da argumentação lógica. Verificar e provar determinadas sentenças para saber se determinadas sentenças te dão ou não um argumento válido ou um argumento inválido, entender o que é uma premissa, entender o que é uma conclusão. Então, a aula de hoje está recheada de muita coisa boa, espero que vocês compreendam e entendam, mas como sempre digo, caso você não compreenda, entre em contato que será um prazer estar tirando a sua dúvida, beleza? Então, fiquem comigo e prestem atenção na aula de hoje. Então, galera, vamos aqui dar continuidade à nossa disciplina. Hoje nós iremos falar um pouco a respeito de argumentação lógica. E o que seria essa argumentação lógica? Nada mais é do que algo que tem como principal objetivo verificar se um argumento é válido ou inválido. Aí você pode estar se perguntando, mas o que seria a questão a definição de argumento? Argumento é a relação que vai acontecer para fazer uma associação de um conjunto de proposições. Ou seja, nós vamos ter as nossas proposições, certo? P1, P2, P3, P4, até uma possível Pn, a uma outra proposição C. As proposições desse conjunto são chamadas de premissas, certo? Ou hipóteses do meu argumento. E as proposições, no caso a proposição C, essa sim vai ser chamada de conclusão ou tese do argumento, certo? Então, nada mais é que a verdade das premissas devem garantir a verdade da conclusão do argumento. Logo, nós nunca, mas isso nunca, podemos chegar a uma conclusão falsa quando as premissas forem verdadeiras e o argumento for válido. Ou seja, falar a respeito de argumentação lógica nada mais é que discutir a validade de um argumento sempre considerando as premissas como verdadeiras, independente do seu valor de verdade. Ou seja, o princípio de tudo começa aí. Considerar que essas premissas sempre serão verdades, ok? Então aqui, eu trouxe até um exemplo para a gente entender melhor essa situação. Aqui diz o seguinte: todos os atores são apaixonados. Todos os apaixonados são sonhadores. Então aqui, na verdade, eu tenho a minha primeira premissa, tenho aqui a minha segunda premissa. Aí você pode estar se perguntando, mas professor, o que seria essa premissa? Nada mais que uma verdade, que um fato, ok? E essas premissas, elas me fazem chegar à seguinte conclusão. Que conclusão? Que todos os atores são sonhadores, ou seja, se todos os atores são apaixonados e todos os apaixonados são sonhadores, conclui-se então que todos os atores são sonhadores. Ou seja, as minhas premissas levando a uma conclusão que de fato será verdade. Ok, pessoal? Observem aqui que o argumento, quando ele é válido, um argumento é válido quando a sua conclusão é uma consequência obrigatória do seu conjunto de premissas. Ou seja, quando isso ocorrer, dizemos que temos um argumento válido ou um argumento bem construído, digamos assim. Exemplo, todos os pardais adoram jogar xadrez. Nenhum enxadrista gosta de ópera, portanto, nenhum pardal gosta de ópera. Ou seja, as minhas premissas aqui tornando a minha conclusão verdadeira. Por quê? Porque a minha conclusão ela é uma consequência obrigatória do meu conjunto de premissas. Se todos os pardais adoram jogar xadrez, mas nenhum enxadrista, ou seja, quem joga xadrez gosta de ópera, é porque os pardais, portanto, nenhum deles gosta de ópera. É uma conclusão lógica e bem tranquila de se observar. O argumento ele vai ser um argumento inválido se
Um argumento é inválido quando a verdade das premissas não é suficiente para garantir a verdade da conclusão. Então, quando isso ocorrer, aí a gente diz que nós temos um argumento que é um argumento inválido. Exemplo, todos os alunos do curso passaram. Maria não é aluna do curso, portanto, Maria não passou. De fato, as premissas aqui não são uma verdade suficiente para provar que essa conclusão ela é verdadeira. Então, neste caso, por quê? Todos os alunos do curso passaram. Maria não é aluna do curso, portanto, Maria não passou. Não necessariamente. Maria pode muito bem não ser aluna do curso, entretanto, ela pode ter passado. Ou seja, o fato dela não ser aluna do curso não quer dizer que ela não tenha condições de passar. Ou seja, neste caso, percebe-se que a verdade das premissas não é suficiente para garantir a verdade da conclusão. Então, aqui nós temos exemplos de argumentos bem construídos e argumentos não tão bem construídos. Ou seja, quando ele é um argumento válido e quando ele é um argumento inválido. Então, galera, dando continuidade aqui à nossa aula, nós vamos ver agora algumas regrinhas de inferência, certo? A primeira que nós vamos trabalhar aqui é o modus ponens, ou seja, já entendemos que premissa, na verdade, é um fato, é uma verdade, certo? E a verdade das premissas vão fazer com que no meu argumento a minha conclusão se justifique. Então, modus ponens, nós temos aqui duas situações aqui. Pode ser A, B, sair na chuva, B, se molhar. Então, a que conclusão que nós vamos chegar aqui pelo modus ponens? Ou seja, A condicional B, certo? E se eu tenho A condicional B, em outras palavras, sair na chuva, condicionalmente eu irei me molhar. Se eu sair na chuva, eu vou me molhar. É fato. Daí, o que foi que aconteceu? Eu saí na chuva. Consequentemente, essas são as nossas premissas, certo? E essas premissas, consequentemente, elas vão nos gerar uma conclusão. E qual seria essa conclusão? Se eu sair na chuva, eu irei me molhar e eu pego e saio na chuva. Consequentemente, a conclusão é que eu vou me molhar. Ou seja, essa é a regrinha do modus ponens. Tem também o que nós chamamos de modus tollens. E o que seria o modus tollens? Ainda trabalhando em cima dessa perspectiva aqui, galera, de sair na chuva e se molhar, no modus tollens, imaginem a situação. Eu tenho a condicional de B ainda, que é uma das minhas premissas, a minha premissa, e digo que eu não me molhei. Se eu sair na chuva, eu irei me molhar. Não sair na chuva. Beleza. Aqui eu tenho as minhas premissas e vou ter uma conclusão em cima dessas verdades. Se eu sair na chuva, eu irei me molhar e eu digo que eu não saí na chuva, consequentemente, o que foi que aconteceu? Se eu não me molhei, eu não saí. Repetindo, se eu sair na chuva, eu irei me molhar e eu digo que eu não me molhei, conclui-se que é porque eu não saí na chuva. Porque se eu tivesse saído, eu teria me molhado. Então, esse é o modus tollens. Aqui nós temos também o modus tollendo ponens, que as premissas seriam estudar na UEMA, estudar na UFMA. Então, o modus tollendo ponens, ele trabalha, que é o TP, da seguinte situação. Eu estou estudando na UEMA, ou seja, estudar na UEMA, ou estudar na UFMA. Essa é uma das minhas premissas. E se eu afirmo que eu não estudo na UEMA, essas sendo as minhas premissas, eu estudo na UEMA ou eu estudo na UFMA. Se eu afirmo que eu não estudo na UEMA, conclui-se, obviamente, que eu tenho que estudar
na UFMA, ok? Então, essa aqui seria a minha conclusão, certo? E para fechar essa primeira parte aqui, nós temos uma outra regrinha, que é a regrinha da adjunção, certo? E a regrinha da adjunção, ela é muito simples mesmo, muito tranquila. Ainda dentro desse quesito de estudar na UEMA e estudar na UFMA, a regra da adjunção diz que se eu tenho a situação de estudar na UEMA ou estudar na UFMA, eu vou colocar aqui, ó, eu estudo na UEMA ou estudo na UFMA. Estudo na UEMA e estudo na UFMA. Essa aqui basicamente é a minha premissa. A que conclusão eu posso chegar? Que eu estudo em ambas as situações. Ok, pessoal? Pois é, dando continuidade aqui, nós temos também o que nós chamamos de lei da adição, certo? E a lei da adição ela é bem tranquila. Imaginemos que nós temos aqui a nossa premissa, certo? Eu tenho aqui a premissa A. E essa premissa A, estudar na UEMA, digamos assim, ela poderia ser associada a ou uma premissa B, sendo que essa premissa B aqui poderia ser qualquer uma outra premissa que a tornaria verdade baseado na lei da adição. Ou seja, na lei da adição, se eu tenho uma premissa, e essa premissa pode ser associada a qualquer uma outra que vai torná-la verdade pela lei da adição. Então, se eu tenho A, eu posso muito bem dizer que eu tenho A ou B. Dando continuidade, aqui nós temos também a questão da simplificação, certo? E a simplificação é bem tranquila porque, imagine, estudar na UEMA, estudar na UFMA. Então, eu tenho A e B. Essa é a simplificação. Essa é, no caso, a minha premissa. Se eu digo que quero estudar na UEMA e estudar na UFMA, eu posso tirar a seguinte conclusão. Que conclusão que eu poderia tirar? Que eu estudo na UEMA. Mas, se eu digo que estudo na UEMA e estudo também na UFMA, essa sendo a minha premissa, eu posso também concluir que eu estudo de fato na UFMA. Ou seja, também poderia ser a minha conclusão. Resumindo, se eu digo, pela simplificação, estudo na UEMA e estudo na UFMA, pela simplificação, eu posso concluir de que eu posso concluir que estudo na UEMA ou posso concluir que estudo na UFMA, tranquilamente, ok? E aqui, como eu já tinha dito a vocês, nós temos o silogismo hipotético, que é um dos tipos de silogismo, certo? O silogismo hipotético, diferente do silogismo disjuntivo, ele tem aqui um exemplo bem categórico, bem tranquilo e bem conhecido, que diz o seguinte: A, primeira premissa, tomar chuva. B, se molhar. C, ficar gripado. Ou seja, entendam que nesse silogismo hipotético, eu tenho A condicional de B e tenho B condicional de C. E essas são as minhas premissas. Ou seja, trocando por miúdos, se eu tomar chuva, implica dizer que eu vou me molhar. Eu me molhando implica dizer que eu vou ficar gripado. Ou seja, a gente pode rapidamente chegar à seguinte conclusão, que se eu tomar chuva, a condicional é que eu fique gripado. Então, a condicional C. Ou seja, tomar chuva me leva a ficar molhado, eu me molhando me leva a ficar gripado, logo, se eu tomar chuva, eu provavelmente irei ficar gripado. Essa é a técnica ou a regrinha do sigilo hipotético, ok, pessoal? Ainda dando continuidade, pois agora, então nós temos aqui agora o silogismo disjuntivo, diferente do silogismo hipotético. Imaginem a seguinte situação: as premissas são ir à biblioteca, ir para a festa. Primeira conclusão, estudar. Segunda, se divertir. Então, baseado nisso, a gente precisa entender uma coisa: eu posso ir à biblioteca ou posso ir à festa, A ou B. E eu indo à biblioteca, provavelmente eu irei estudar. Então, A condicional C.
Eu indo para a festa, B condicional, D, eu irei me divertir. Então, essas são as minhas premissas, ok? Baseado nessa situação, a que conclusão a gente pode chegar? Simples. Eu posso ir à biblioteca ou eu posso ir à festa. Se eu for à biblioteca, implica que eu vou simplesmente estudar. Mas se eu for para a festa, eu vou me divertir. Consequentemente, o que a gente pode concluir dentro dessa situação é de que no final de todo esse contexto, ou eu vou estudar ou me divertir. De duas, uma vai acontecer. Ou eu vou estudar ou eu vou me divertir. Vai depender de para qual local eu me dirigir, para qual local eu for. Ok, pessoal? Então, essas são as regrinhas de inferência. Agora nós vamos responder aqui alguns exemplos para fixar melhor esse conteúdo na nossa mente. Beleza, galera? Então, nós temos aqui um exemplo bem tranquilo, bem simples, onde ele diz o seguinte, pessoal. Use a lógica proposicional para provar o argumento. Qual é o argumento? A colheita é boa, mas não há água suficiente. Se houver muita chuva ou se não houver muito sol, então haverá água suficiente. Portanto, a colheita é boa e há muito sol. Então, a primeira coisa que nós devemos fazer dentro de uma situação dessa é transformar o argumento para uma linguagem simbólica. Como, por exemplo, aqui eu vou escrever que o C, ele representa a colheita é boa, certo? O A, eu vou dizer que há água suficiente, certo? Há água suficiente. O V, eu vou dizer que há muita chuva, certo? Há muita chuva. E o S, eu vou representar que há muito sol. A primeira coisa, o primeiro passo é isso, é pegar e transformar o argumento em uma linguagem simbólica para que a gente possa começar a trabalhar, certo? Feito isso, olha como é que vai ficar a nossa equaçãozinha aqui, certo? O C, a colheita é boa. O A, a água suficiente. O V, há muita chuva. E o S, há muito sol. Então, consequentemente, nós vamos ter C e não há, certo? E, no caso, V, certo? V, há muita chuva. V ou não S, ok? Só botar o parênteses aqui para organizar melhor. Condicional de A, condicional de C e S. Traduzindo, galera, olha o que foi que ele disse. A colheita é boa, mas não há água suficiente. Então, se a colheita é boa e não há água suficiente, porque A representa que há água. Então, eu boto a negação de A. E V ou não S, ou seja, há muita chuva ou não haverá muito sol. Para condicional de A, que é ter água suficiente, que é a condicional de que, consequentemente, a colheita é boa e há muito sol, que é o que a gente está tentando provar. No final das contas, a gente vai tentar chegar nessa conclusão aqui pela regrinha da inferência. Ok, pessoal? Então, vamos agora listar as nossas premissas e trabalhar com a regra da inferência, colocando cada uma no seu devido lugar. Então, percebam mais ou menos como é que vai ficar essa situação aqui. A primeira linha, certo? A primeira linha, ela vai ficar isso aqui, ó, a minha primeira premissa, que é C e não há, que é a minha primeira premissa aqui, ok? Vou botar bem aqui, premissa 1. A segunda linha vai ficar a minha segunda premissa, que é V e não S, condicional de A. Essa é a minha segunda premissa. Consequentemente, agora nós vamos começar a utilizar alguma das regrinhas de inferência que a gente viu agora há pouco. Na minha terceira linha, nós vamos ter o quê?
nós vamos ter o não há. E o que seria esse não há? Nada mais que a simplificação da premissa 1, ou seja, da linha 1. E na quarta linha nós vamos ter C. E o que seria esse C? Nada mais que a simplificação da linha 1 também. Ok, vamos lá. Linha 5. Linha 5. O que é que vai ter aqui na minha linha 5? A negação de V ou não S. E o que seria isso aqui? Nada mais é do que o MT da segunda e da terceira linha. Mas, professor, o que seria esse MT? São as regrinhas que nós falamos agora há pouco, pessoal. O MT nada mais é do que modus tollens, ou seja, a linha 5, ela nada mais é que o modus tollens da linha 2 e da linha 3, ok? Na sexta linha, nós vamos ter S. Mas por que S, professor? Porque aqui o S já é a simplificação dessa linha 5. Ou seja, aqui nós temos a simplificação da linha anterior. Na sétima linha, nós temos o quê? C e S, que nada mais é do que a conjunção da linha 4 e da linha 6. Consequentemente, percebam que, na medida que a gente foi trabalhando a questão das propriedadezinhas, das inferências, da regrinha de inferência, a gente conseguiu chegar nesse argumento, que é o mesmo que nós estávamos aqui procurando no início, ou seja, o nosso problema, ele acabou. Está provado por A mais B que, de fato, a colheita é boa e há muito sol. Beleza, pessoal? Então, galera, temos aqui mais um outro exemplo, também bem tranquilo, bem simples. Observe que diz aqui, ó, verificar que é válido o argumento, certo? Aí nós temos aqui P ou Q condicional a R e R ou Q condicional a P condicional a S se e somente se T e P e S condicional, não deu aqui, eu continuei aqui, S se somente se T. Ele quer que a gente verifique que isso de fato é um argumento válido. Então, beleza, vamos arrochar o nó aqui, papai. Então, primeira linha, certo? Nós vamos ter as premissas. Então, a minha primeira premissa, que é essa daqui, vai ficar P ou Q condicional de R. Essa é a minha primeira premissa. A minha segunda premissa vai ficar R ou Q condicional a P condicional a S se e somente se T. Essa é a minha segunda premissa. Consequentemente, na terceira linha, nós vamos ter o quê? A minha terceira premissa. Ó. Primeira, segunda, terceira. Que nada mais é que, a danadinha está bem aqui, ó. P, I, S. Terceira premissa. Quarta linha, nós vamos ter o quê? A simplificação da terceira. E como é que eu vou fazer a simplificação da terceira? Lembrar, se é P e S, a simplificação da terceira linha vai ficar P. Consequentemente, na quinta linha, se eu já tenho a simplificação da terceira, que foi o que aconteceu aqui, ó, na linha 4, na linha 5 eu vou colocar a adição da linha 4. Consequentemente, eu vou ter P ou Q. E aqui nada mais é do que a adição da linha 4. Na sexta linha, eu vou ter a simplificação, na verdade, o modus ponens, certo? Da linha 1 e da linha 5. Da linha 1 e da linha 5 eu vou aqui utilizar o modus ponens e na linha 6, obviamente, que vai me sobrar apenas o R. Consequentemente, na linha 7, nós vamos ter o quê? A adição da linha 6. E essa adição vai me dar o quê? Vai me dar R ou Q. Aqui, no caso, eu fiz a adição da linha 6.
Consequentemente, para concluir, nós vamos ter P condicional a S se e somente se T, que nada mais é do que o modus ponens da linha 2 e da linha 7. E daí, para finalizar, na última linha aqui, na linha 9, certo? Deixa eu só subir essa folhinha aqui. Nós vamos ter o quê? S, se e somente se T, que nada mais é do que o modus ponens da linha 4 e da linha 8. Na verdade, nós acabamos de encontrar a nossa conclusão e provamos por A mais B que, de fato, isso é um argumento sim, um argumento válido, provado aí por A mais B. Beleza, galera? Pois é, pessoal, a nossa aula chegou ao fim. Como vocês podem estar observando, uma aula bem tranquila, bem simples, 2 exemplos assim bem categóricos. E como disse no início, se alguém não entendeu algum procedimento, entre em contato conosco, que será um prazer, tá? Lhe auxiliando e tirando essa dúvida que você possa ter, beleza? De já desejo a todos vocês um forte abraço, bons estudos e até a próxima.